Salve pessoal, especialmente as turmas do terceiro ano e do segundo ano do ensino médio das escolas Afonso Mafrense do município de Altos e do Mestre Tibério do município de Parnarã. Hoje iremos iniciar a correção da atividade avaliativa referente à geopolítica e à Guerra Fria. Lembrando que o conteúdo ele contempla tanto o segundo como o terceiro ano, dependendo do currículo que as escolas adotam. Então, a primeira questão, a pergunta é a seguinte: caracterize geopolítica e a importância para o mundo atual. Revisamos que a geopolítica é uma das áreas de estudo da geografia, uma disciplina da área, que tem como objetivo fazer a interpretação dos fatos, da atualidade e do desenvolvimento político dos países, usando como parâmetros principais as informações geográficas. Ela também visa a compreensão e explicação dos conflitos internacionais, da atualidade e as principais questões políticas em questão. Então, na verdade, é o estudo dos aspectos políticos, econômicos e sociais dos estados nacionais. Resumindo, o estado dos países. E existe uma ampliação de estudos que são a globalização, os conflitos, que eu citei o exemplo aqui, árabe-israelense, como a maior potência econômica mundial interfere nessas dinâmicas de conflitos entre esses estados, como é o caso dos Estados Unidos, a nova ordem mundial, a bipolaridade e o uso de energia. Então, resumindo, vocês podem muito bem colocar o seguinte, que nada mais é do que o estudo dos aspectos políticos, econômicos e sociais dos estados nacionais. Questão de número 2. Cite as ideologias que existiam durante a Primeira Guerra Mundial e que se concluiu na Segunda Guerra Mundial. Naquela época que marcou o início e a metade do século XX, existiam ideologias diversas que eram consequência dos estados nacionais de época. Hoje, que prospera até os dias atuais é o capitalismo, que predominava na maior parte dos países do mundo, especialmente no continente americano, como é o caso dos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, exemplo do Brasil, e Europa Ocidental. E no leste, no lado ocidental da Europa, do leste europeu, possuía a Rússia, com os países do próprio leste europeu que compunham o socialismo e o comunismo, que era liderado pela Rússia, junto com o leste europeu, formando a União Soviética. E ideologias que são nefastas e causaram transtornos e coisas horríveis naquele período, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que foram derrotadas nos conflitos, que foi o imperialismo do Japão, o nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália. Lembrando que o contexto foi até a Segunda Guerra Mundial. Essas ideologias, por último, foram derrotadas e predominou no pós-Segunda Guerra Mundial a ideologia do capitalismo e do socialismo. E o mundo ele deixou de ser essas multi-ideologias aqui, multi-ordens mundiais, e passou a ser bipolar. Questão de número 3. Diferencia as ideologias do sistema capitalista e do socialismo. Revisando, pessoal, que o capitalismo ele visa o lucro. Então é um sistema econômico que surgiu através do neoliberalismo ou do liberalismo clássico, das ideias de Davi Ricardo, principalmente Davi Ricardo, em que se baseia na propriedade privada e os meios de produção visam o lucro e acumulação de riqueza. Este é o sistema que é mais adotado no mundo atual. As principais características são lucros e o trabalho assalariado, neocolonialismo, economia de Estado, globalização, propriedade privada e o sistema que predomina nesse neoliberalismo que foi discutido anteriormente. Lembrando que nas aulas nós debatemos profundamente cada característica desta. O socialismo. O socialismo é antagônico, é o contrário do capitalismo, no qual o capitalismo visava a propriedade privada, o lucro por meio dos meios de produção. Lembrando que o símbolo do capitalismo
são as multi ou transnacionais, as grandes empresas capitalistas. E o socialismo não, todo esse poder é centrado nas mãos da classe política, nas mãos do Estado. Eles decidem os rumos e o destino daquele país, como foi adotado na União Soviética. Então, a base do socialismo é de acordo com os princípios de Keynes, que surgiu através do socialismo utópico de Karl Marx, Friedrich Engels, que pregava um mundo ideal, justo e que não existia injustiças e desigualdades sociais. É uma economia organizada onde os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres e o mesmo acesso aos meios de produção. Resumindo, é uma economia chamada estatal ou planificada, em que todo tipo de produção é coletiva e o Estado administra. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui do sistema socialista. Ó. O símbolo marcante é o martelo e a foice. São duas ferramentas que surgiram lá do início da Revolução Russa, que foi o proletariado industrial, os operários, e o campo, que foi as classes que implementaram os fundamentos lá do início da Revolução Russa. Eles pregam o quê? Pregam a estatização dos meios de produção. Toda a riqueza, toda a acumulação dessa produção, o Estado possui a administração. Entendeu? Observe, descarta essa parte ideológica. O capitalismo, pessoal, é o seguinte. Ele, uma propriedade privada, terras, minas, fábricas, bancos, tudo na mão do empresário. Eles consideram que eles estão tristes aqui, porque isso aqui tem uma ideologia de quem elaborou o livro, vangloriando e adotando o sistema socialista como se fosse o melhor, mas não existe ideologia melhor, como vocês têm que definir o caminho de vocês. E observe que o socialismo é o contrário, ó. Propriedade coletiva, tá vendo? As diferenças aí, observe. Ó. Um fica centrado na mão do empresário, das grandes empresas, e a outra fica centrada na mão do Estado. Podemos dizer que o sistema capitalista é economia de mercado e o sistema socialista é economia estatal ou planificada. Não irei entrar nos méritos ideológicos e políticos aqui, entendeu? Na correção em sala de aula. Quer dizer, no vídeo, né? Questão de número 4. Dentro da geopolítica, é imprescindível entender essas concepções e conceitos ó, de Estado, caixa alta, não confundir com Estado minúsculo, com termo de província, governo e nação. Eu poderia colocar povo, mas como é aspecto geopolítico, vai entrar aqui dentro do aspecto de nação, aqui, ó, o conceito de povo, que vem mais de etnia. É um assunto que vamos estudar mais à frente. Então, Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza um povo ou uma nação. Esse termo povo-nação se confunde por causa dos aspectos históricos, sociais ao longo do tempo, como o caso da língua, da religião e da etnia deste povo. Mas o Estado é a organização por meio de leis e instituições, no caso do executivo, do legislativo e do judiciário, e das forças armadas que defendem a hegemonia deste país. Então, para o Estado existir, ou o país, é necessário que ele possua seu território e exerça sobre este o princípio de segurança hegemônica da cidadania. Então, o Estado tem que ser a autoridade máxima sobre esse território, defendendo por meio de instituições organizadas por meio de leis e política. Exemplo, Estado brasileiro. O Brasil, além de possuir suas leis, possui seus órgãos e possui seu sistema e mecanismo de defesa. Governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. O tamanho do governo pode variar de acordo com o tamanho do Estado. Hein? Resumindo, quanto maior o Estado, maior a carga tributária em impostos e próximos do sistema estatal do socialismo. Quanto menor a participação do governo, menor a carga de impostos, etc., é mais próximo do neoliberalismo, que é um sistema de capitalismo. Aí essa escala pode ser ampliada. Local, a nível de cidade, bairro. Regional, a nível de Nordeste, região Sudeste. Ou nacional, que é o território que compõe o nosso país, o Brasil, no caso. E pode ter o internacional, que é o caso sul-americano,
continente americano, o mundo ocidental, e assim vai. Nação é a reunião de pessoas, que geralmente, possuem a mesma ascendência, grupo étnico, e falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, assim como também a religião. Este é o conceito de povo. E o conjunto dessas características, etnia, religião, cultura, é chamada de nação. O Brasil é a miscigenação de 3 grupos étnicos, no caso do índio, do negro e do branco. Possui uma composição de etnia padronizada, enquanto que outros povos possuem sua etnia ancestral. Aí uma nação se mantém unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. Questão de número 5, que é o início da Guerra Fria. Comente o que foi o episódio da Guerra Fria. A Guerra Fria ela aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1945, na verdade, até 1990, porque o material arredondou, marcando a polarização do mundo em 2 ideologias e 2 blocos. O mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos e seus países de influência capitalista, e no mundo oriental. Claro que quando se fala Oriente, existiam países que eram meio neutros nesse sistema que estavam indecisos, como é o caso da Ásia, o caso da China, que adotou o sistema socialista híbrido, um pouco de mercado, e alguns países, como o caso da Indonésia, que foi se descolonizando junto com a Índia. Só que o leste europeu e a Rússia, com o sistema socialista que compunha a União Soviética. E essa polarização e divisão em duas ideologias marcam um conflito político e ideológico entre as mesmas, entre Estados Unidos versus União Soviética. E era chamada de Guerra Fria porque não acontecia uma guerra militar e bélica, de proporções iguais a que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, cada um desses países defendiam as suas ideologias, o capitalismo e o socialismo / comunismo. Resumindo, o mundo era bipolar, uma bipolaridade acentuada naquele período que marcou 1945 até 1990. E na década de 70, a União Soviética começou a iniciar seu processo de colapso da crise do socialismo e mais à frente iremos debater quais foram os aspectos que fez com que a União Soviética, o seu sistema socialista, falisse. Foi debatido muito em sala de aula e aqui é só um resumo básico da resposta sobre quais foram os eventos marcantes desse período. Entendeu? Como, está citando aqui, atraso tecnológico, econômico, a questão da crise do petróleo, corrupção, falta de tecnologia, o acidente nuclear lá em Chernobyl, na Ucrânia, que pertencia à União Soviética, dentre outros aspectos aí. Isso aí é uma questão que vai ser debatida mais à frente. Questão de número 6. Por que tratavam a Guerra Fria como uma ordem bipolar? Foi debatido na questão anterior, devido à rivalidade e à divisão do mundo entre duas ideologias. Até a queda do Muro de Berlim, que foi capitalismo Estados Unidos versus socialismo da União Soviética. Ou seja, capitalismo Estados Unidos, socialismo versus União Soviética. 7ª questão. É um breve comentário sobre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e o que serviu de aprendizado sobre as mesmas no tocante à geopolítica. Eu tenho um vídeo que resume esses eventos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial de 2020, na época da pandemia. A gente vai interesse, volte lá e assiste com mais detalhe. Então, o século XX, o início principalmente do século XX, foi marcado por aquele aspecto do neocolonialismo, da formação de blocos e os europeus, que a forma econômica do capitalismo naquele período era a acumulação de riquezas e matérias-primas dos países que eram colonizados. No caso, principalmente na Ásia e no continente africano. E eles brigavam por essas alianças. E o espírito nacionalista e patriótico desses países era muito grande. O mundo também não era globalizado. E as rivalidades e rixas entre essas nações eram comuns, principalmente
no tocante ao território. Briga por território era a coisa mais comum que existia naquele período. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos permanentes, do imperialismo e dos países europeus que trabalhavam no sistema de colonização. Vocês lembram na história? Colônia versus metrópole. O papel da colônia é explorar as riquezas daquele território, que é a colônia, e essas colônias não possuem independência e autonomia própria. Eles são administrados e explorados pelas metrópoles. E essa era a realidade que ainda existia no mundo no início do século XX. Aí os blocos de conflitos se formaram em duas frentes. A Tríplice Aliança, que foram a Alemanha, a Áustria e a Itália, e a Tríplice Entente, que foi formada pela França, Inglaterra e Rússia. Perceba que essa configuração é bem parecida com a da Segunda Guerra Mundial. Então, desde o final do século XIX, o mundo vivia em conflito e tensão. E com a Revolução Industrial e a corrida armamentista, que foi chamado a Revolução das Guerras, a forma de ocorrer as guerras, que era a guerra mecanizada, as armas elas foram se tornando sofisticadas, criação de tanques, criação de sistema de aviação inserido na guerra, e aquele modelo de guerra antiga que era da cavalaria, tanto que foi um dos motivos com que a França ela foi derrotada no início da Segunda Guerra Mundial pelos alemães, porque eles se apegaram ao comodismo e às formas de táticas de guerra antiga. Ou seja, eles não se reinventaram. Enquanto que os demais países do mundo, a exemplo da Alemanha, se reinventou e com a Blitzkrieg tomou de conta rapidamente da França. Aí a França se tornou refém e foi libertada já no finalzinho da Segunda Guerra. Aí esse expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência da Europa fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. Aí ficou esse cenário aqui, os países neutros e a própria União Soviética, junto com a Alemanha e Itália, o Império Austro-Húngaro, contra Reino Unido e França. E a Primeira Guerra foi de proporções de trincheiras e centralizada na Europa. Os Estados Unidos, naturalmente, entrou no final da guerra. Só que o saldo da Primeira Guerra Mundial foi perverso. Quantidade de mortos, de soldados, de pessoas com a juventude, uma vida pela frente muito grande. E eles repetiram os mesmos erros que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. E foi o Tratado de Versalhes, resumindo lá na frente. E a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, foi a maior guerra catastrófica que existiu na história da humanidade, provocando morte de milhões de pessoas, que já foi discutido em sala de aula, e destruição de várias cidades, principalmente na Europa e na União Soviética. Mas a Europa foi o coração dessa destruição. Aí só que o motivo da guerra foi que com o Tratado de Versalhes, que foi imposto aos derrotados da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, fez com que o povo alemão cedesse ao canto da sereia do partido, que eu não vou falar aqui no vídeo, mas você já conhece, na Alemanha, que fez com que se reivindicasse uma nova guerra, que foi o chamado revanchismo alemão. Aí se uniu a Itália e se uniu a União Soviética e provocou a Segunda Guerra, que teve proporções horríveis, assim como teve a Primeira Guerra Mundial. Então esse Tratado de Versalhes podemos dizer que foi o pivô e motivo da Segunda Guerra, porque a Alemanha ela foi humilhada ao ponto do povo se vingar contra os países derrotados. E a política de anexação de território dos nazistas na época da Alemanha foi acontecendo até desencadear a Segunda Guerra Mundial, e o marco foi a invasão da Polônia. Aí tem um resumo aqui, a ascensão do Partido Nazista Alemão, e ele começou a descumprir o Tratado de Versalhes, e eles começaram a despertar na população alemã um sentimento de revanche com relação à derrota na Primeira Guerra. Dessa forma, levando em consideração as maiores nações envolvidas no confronto, podemos dividir que se ganhou as mesmas configurações da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, que era Alemanha, Itália e Japão, 3 ideologias nefastas, contra os aliados, que era Inglaterra, França e Estados Unidos. E esqueci de colocar aqui a União Soviética.
abreviar aqui, depois vocês corrigem. Ficou o RSS, né? Mas é a União Soviética. E a Segunda Guerra Mundial foi marcada 3 fases, ó, onde a Alemanha e a Itália tiveram êxito, vencendo a primeira parte da guerra. Aí teve o equilíbrio e virada de jogo dos aliados. E no final da Segunda Guerra Mundial, os alemães, os italianos e os japoneses perderam. E os aliados, Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Inglaterra venceram. Lembrando que a França perdeu a guerra no início e se tornou refém da União Soviética. Observe, ó, que tem aqui um esboço resumindo que a primeira fase foi a vitória maciça, principalmente da Alemanha, sobre a França, por meio da Blitzkrieg, que era uma tática de guerra inovadora que funcionava enviando tanques e aviões para bombardear as cidades, e depois eles enviavam soldados para fazer o limpa, chamado limpa e varredura nessas cidades aí. Era uma forma de mecanismo em que a própria França, o idealizador desse termo aqui de guerra de tática era um francês, e a França não ouviu essa tática de guerra nos livros que foram produzidos pelos militares franceses de época. Aí em 41, ó, teve a guerra marcada no Pacífico, que ficou centralizada nos Estados Unidos e no Japão, porque os Estados Unidos, quando sofreu ataque da base americana de Pearl Harbor, ele resolveu entrar na guerra. E perceberam que o Japão estava determinado a enfrentar os Estados Unidos. E a segunda fase é o marco final e reviravolta da guerra, em que os alemães começaram a perder a guerra no início, ó, na batalha lá de Stalingrado, que foi uma batalha cruel e sanguinária, que foi chamada Batalha de Inverno, lá na Rússia. E eles começaram também a perder no dia D, em que os aliados começaram a definir a guerra e venceram realmente. Felizmente, os aliados venceram a guerra. E graças a Deus nós estamos vivendo num mundo de paz por causa que o desfecho dessa Segunda Guerra foi feliz. Os alemães, os japoneses e os italianos perderam a guerra. O ponto negativo é que se iniciou a era das chamadas armas nucleares. Foi discutido em sala de aula que o fim do marco da Segunda Guerra Mundial foi o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Ok? Questão de número 8. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começou a se estabelecer algumas conferências e diretrizes para não repetir os mesmos erros que aconteceu da Primeira Guerra Mundial, como foi o Tratado de Versalhes, que foi um erro que humilhou o inimigo e o inimigo voltou mais forte. Agora não. Se visou uma política de vigilância, de controle desses países, como aconteceu com a Alemanha. A Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental, sob a tutela dos países capitalistas, sob a tutela da França, dos Estados Unidos, e a tutela da Inglaterra, e no leste, sob a tutela da União Soviética, para impedir o reaparecimento de novo ou dos nazistas ou de outra ideologia que poderia desencadear uma terceira guerra mundial. E graças a Deus surtiu efeito, e as vigilâncias das fronteiras da Alemanha foram 24 horas para impedir a ascensão de um novo inimigo. E a conferência de Bretton Woods teve essa proposta aí de reorganizar os países com o objetivo de seguir em frente no termo de paz na humanidade. Então a conferência de Bretton Woods teve o objetivo central, que foi estabelecer a paz entre as nações depois das duas guerras que aconteceu, primeira e segunda. E esse evento também foi fruto que é outro conteúdo, que é a crise da Bolsa de 29 lá em Nova York. E o objetivo principal, debater a reorganização do cenário econômico no pós-Segunda Guerra Mundial e acabar com as políticas de protecionismo econômico que, naquela época, eles perceberam que esse protecionismo econômico era maléfico e fazia com que os países entrassem em crise e provocasse revanchismo e atrito entre essas nações. Então, o início da globalização partiu daí. Então, era melhor os países se conhecer, formar acordos de paz para evitar novos conflitos e novas guerras. Então, a Conferência de Bretton Woods foi muito relevante para discutir o futuro pós
Segunda Guerra Mundial. Questão de número 9. Comente sobre o Plano Marshall e seu objetivo. Então, o Plano Marshall ele é muito cobrado no Enem. Hora ou outra, cai essa questão relevante a esta temática. Então, o Plano Marshall ele foi um desmembramento tanto da doutrina Truman como da Conferência de Bretton Woods, que o objetivo principal foi restaurar os países que foram arrasados pela guerra. Como as maiores perdas e baixas de infraestrutura foram as cidades da Europa, então o plano inicial foi reorganizar a Europa como um todo. Então, conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia, claro que se estendeu depois para o Japão, se estendeu também em alguns trechos do norte da África e também para os Estados Unidos. O principal plano que teve iniciativa dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa Ocidental e depois, no leste europeu, tentar implementar esse tipo de sistema. Então, o principal objetivo do Plano Marshall reestruturar os países que foram arrasados pela guerra. O foco inicial foi a Europa. Aí, a partir do Plano Marshall, surgiu órgãos internacionais que ajudaram a reestruturar os países para se tornar o que eram hoje, a manter a economia desses países funcionando. O primeiro deles é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O objetivo é manter a estabilidade econômica dos países, principalmente em causas sociais. Claro que parte desse dinheiro também é usado em infraestrutura, mas o foco inicial do Plano Marshall, um banco, um desses bancos internacionais foi o FMI, foi para causas sociais. Aí tem o BID, que é o Banco Internacional, que é a letra B, para reconstrução e desenvolvimento, que atua na recuperação da infraestrutura desses países que foram arrasados pela guerra. E também entra os investimentos ambientais. Claro que hoje o BID ele não tem a força que possuía naquela época. Aí se resume também a causas que são bem parecidas com o FMI, causas sociais também. Mas no início o foco era a infraestrutura. E atualmente o Banco Mundial. Esse ganhou força e se tornou uma agência financeira internacional, que sem fins lucrativos. E ela faz parte de forma independente do sistema que compõe a ONU, estimulando o crescimento econômico dos países que pertencem à ONU, mas resumindo, aos países do mundo todo, através de incentivo e desenvolvimento no tocante à produção econômica no setor da agricultura, da indústria, das prestações de serviço, das causas sociais, infraestrutura e desenvolvimento. Podemos dizer que o Banco Mundial atua em todas as áreas de atuação econômica e social. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, que reunia os países liderados pelos Estados Unidos. Foi o famoso clube militar os países que possuíam as melhores forças armadas, poder bélico do capitalismo, que o objetivo principal é impedir o avanço do bloco socialista da União Soviética nos países que possuíam o sistema capitalista já consolidado, fazendo frente à União Soviética, que era rival desse sistema, e seus aliados da Europa Oriental, oferecer ajuda militar colaborativa a todos os países membros. Continuando, vamos lá, próxima questão. O Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi um acordo de cooperação militar firmado em 17 de maio de 1955 pelos 8 países que formavam o Bloco do Leste. Ou seja, o Pacto de Varsóvia foi a oposição da OTAN. Claro, se a OTAN era liderada pelo mais poderoso do capitalismo, que era os Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia vai ser liderado pela União Soviética. Continuando, podemos dizer que o Pacto de Varsóvia nada mais é do que uma cooperação militar dos países que compunham o sistema socialista, que era o leste europeu, com a Rússia, que compunha a União Soviética. Tanto que os países do leste europeu, vamos discutir mais à frente, era chamado de
cortina de ferro. A ONU, Organização das Nações Unidas, que se tornou um órgão internacional criado em 1945, que tem como objetivo primário a manutenção da paz no planeta. E os dois principais órgãos são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, a ONU hoje ele funciona praticamente como um órgão de conselho para evitar que essas guerras aí se tornem mais atuantes. Ela não possui a mesma força de anos atrás, como no período da Guerra Fria. Porém, ela se intensificou e atua em causas principalmente em crises sociais desses países, se tornando como um órgão de conselho. Ficou claro essa parte aí? Então, a Organização das Nações Unidas ela chegou para substituir a Liga das Nações, que fracassaram, fazendo com que fracassando com que acontecesse a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, com o objetivo de promover uma paz e uma segurança internacional, as Nações Unidas começaram a criar conferências anuais a partir de 1945, em caso São Francisco, na Califórnia, dos Estados Unidos, fazendo com que, ao longo do tempo, ela ganhasse corpo e atuação. Então, Assembleia Geral, Secretariado Geral e Conselho de Segurança. Entenderam? Aí tem um rodízio. E lembrando que na ONU são 5 membros permanentes. Aí tem um rodízio dos demais países. Os 5 membros permanentes são aqueles com o maior poder econômico militar e os vencedores da Segunda Guerra. Como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da própria Rússia atual. E assim vai, ok? Questão de número 11. Comente sobre o evento da Guerra Fria, foi chamada a crise dos mísseis. Ocorreu, pessoal, um episódio na Guerra Fria que foi entre 61 e 62. Quase provocou, em relatos de época, a Terceira Guerra Mundial, que foi um incidente que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética por causa de instalações de mísseis em Cuba. Foi uma ilha que se converteu ao socialismo naquele período, na Revolução Cubana naquele período. Então o evento é considerado um momento de maior tensão e quase desencadeou uma guerra de proporções que beira as guerras nucleares. Por quê? As duas potências, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, já possuíam armas nucleares sofisticadas. Entendeu? Essa parte aí foi chamada crise dos mísseis. E tem um material aí com resumo para vocês entenderem melhor esta parte. Questão de número 12. Comente sobre alguns dos eventos de descolonização que ocorreu na Guerra Fria. No período da Guerra Fria, ainda existiam países, principalmente na África e na Ásia, que ainda não eram independentes, que não se desligaram da Europa, dos países europeus, como é o caso da maior parte dos países da África, como estou sendo citado aqui, e dos países da Ásia. Aí teve o conflito, no caso da Guerra do Vietnã, teve o conflito das Coreias, teve também a questão da Malásia, a questão da Indonésia, das Filipinas e da maior parte dos países do continente africano. Então, aí a partir da Guerra Fria, muitos foram se tornando independentes. Esse processo aí foi chamado de descolonização. E o que mais chama a atenção foi o caso emblemático da Índia, através da Revolução Pacífica de Gandhi, que chamou a atenção no mundo para a pacificação e luta dos países que foram se tornando independentes. Então a Índia é o que possui o maior destaque e cai em questões no Enem. Questão de número 13. Qual o seu entendimento sobre a cortina de ferro da Guerra Fria? A cortina de ferro nada mais foi do que os países do leste europeu, como o caso da Ucrânia, da Hungria e os demais, que faziam fronteira com a Europa Ocidental, e eles pertenciam ao leste europeu, que era anexado à Rússia, formando a União Soviética, e servia como uma fronteira de proteção contra os países capitalistas, no caso da OTAN. Deu para compreender, por isso que era chamado de cortina de ferro.
Questão de número 14. Comente os episódios que contribuíram para o fim do comunismo ou socialismo da União Soviética. Primeiro, pessoal, foi a crise do petróleo que ocorreu naquele período. O segundo foi a decadência do sistema socialista. Escândalos de corrupção, em que se percebeu que a classe política e os apadrinhados possuíam uma vida melhor do que a maior parte da população. E o aumento da pobreza e perda de força econômica, da infraestrutura. E a União Soviética, tudo que arrecadava, ela gastava muito com infraestrutura de material bélico e de aeroespacial. E eles não conseguiram acompanhar um ritmo de produção acelerada, igual que acontecia nos países capitalistas, se eu pegar como exemplo os Estados Unidos. E o boicote que as multinacionais ou transnacionais faziam ao sistema socialista da União Soviética. Porque as multinacionais, como o capitalismo visa o lucro, eles não tinham retorno porque todo o dinheiro ficava concentrado na mão do Estado. E quando foi no final da década de 80, quando, através das políticas que tentaram se implementar as reformas, né, que é a Glasnost e a Perestroika, a União Soviética não conseguiu manter o sistema socialista puro, que foi criado já na Revolução Russa, no início do século XX. Então podemos dizer que a União Soviética, esse sistema, se perdurou por 100 anos, praticamente. Aí é meio complicado aí se manter. Ela tentou usar o modelo da China, mas foi muito tarde. Aí tem na décima questão número 15, caracterizar a Glasnost e caracterizar a Perestroika. Foi a Glasnost, ó, política. Então, foi as medidas de reforma política voltadas à reestruturação, visando a implementação da democracia e dar mais voz para a população que antes não tinha, porque tudo estava centralizado nas mãos dos políticos e a população não tinha vez e voto para administrar e ajudar o país. Isso foi a chamada Glasnost, reforma política. E a reforma econômica foi a Perestroika, que são nomes russos. A Perestroika foi o conjunto de medidas voltadas para a modernização da economia da União Soviética, que foi a reforma econômica. E a última questão, qual foi o episódio marcante do fim da Guerra Fria? O episódio marcante foi esta imagem emblemática, que foi a destruição e queda do Muro de Berlim. Vocês lembram que no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi chancelada e ficou sob custódia dos países vencedores da Segunda Guerra, para impedir o revanchismo alemão novamente provocar a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, acabar de vez com qualquer semente do nazismo ou pós-nazismo que existia naquele período. Entendeu? Então foi a queda do Muro de Berlim que aconteceu já no final de 1989. Que foi o marco simbólico daquele período. E marcou o fim da bipolaridade e da Guerra Fria e se iniciou a unimultipolaridade. E é importante, pessoal, ressaltar que eu esqueci de colocar o caso da doutrina Truman. A doutrina Truman foi todas aquelas diretrizes para impedir uma terceira guerra mundial e impedir que novas ideologias nefastas provocassem guerras no mundo. Então, continuem as leituras, bons estudos, aproveitem a correção da atividade, revisem as videoaulas, busquem os fichamentos e fiquem com Deus.